fomos visitar a usina Capricho e conhecemos o presidente chamado Marcelo. E o Lúcio, no meio do caminho, a gente viajou um pouco de avião, viajamos um pouco de carro, ele me falava sobre um dos conceitos da Fundação Zero, que é o aproveitamento de resíduos. E quando chegamos na usina Capricho, nós vimos assim, uma montanha enorme de bagaço de cana. E eu falei, Lúcio, e esse resíduo? Ele falou assim, olha, nós já temos experiência, e aqui no Nordeste também deve ser assim, do uso do bagaço de cana como cogerador de energia através da queima, né? E eu falei, poxa, Lúcio, mas e se nós fizéssemos papel com esse bagaço de cana? E aí, de repente, nós levamos um pouco do bagaço de cana, voltei com esse bagaço de cana para Minas Gerais, fizemos uma experiência e falei com o Lúcio, olha, nós podemos fazer a embalagem do cabide com o bagaço de cana. O que você acha? Ele falou, poxa, essa ideia ela casa perfeitamente, nosso produto é cada vez mais sustentável, mais bonito. E quando voltamos para Alagoas e encontramos os usineiros da cana-de-açúcar de uma vez, que estavam um pouco desconfiados sobre a capacidade do bambu de gerar oportunidade de trabalho, mas quando eles viram o bagaço de cana da usina deles transformado em papel para ser essa embalagem e outros produtos, nós ganhamos o que nós precisávamos, que era o apoio dessa parte da sociedade da cidade de Cajueiro. Daí para frente, conseguimos o apoio da prefeitura, que nos cedeu um velho clube social que estava desmobilizado e ofereceu uma reforma. A prefeitura construiu os tanques de tratamento, os próprios usineiros contribuíram com os equipamentos e o Sebrae pagava as consultorias e a remuneração da equipe. E aí montamos, com um grupo de 100 pessoas, a Bambuzeria Capricho para produção e comercialização dos ecoprodutos que começavam ali com uma produção de cabides de bambu, que depois recebeu um contrato especial da rede de lojas Tok Stock, depois foi exportado para a França através de uma outra ONG chamada Visão Mundial, e assim o cabide do bambu começou a ter a sua popularização, e hoje em dia nós temos uma produção que já beira a quase 100 mil cabides por mês, de pessoas em todo o Brasil que nós nem conhecemos. Então, é produzido bambu no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, no Rio de Janeiro. Eles fazem lojas, produzem em escala, e nós não sabemos quem são essas pessoas. Mas ficamos felizes de saber que esse produto foi tão copiado, foi tão aceito, é tão comemorado, porque ele é um produto que agrada principalmente às mulheres, aos lojistas de roupas, dando um ar de sustentabilidade para as lojas, para as araras de roupas, né? E para aquelas pessoas que têm também a consciência ecológica e buscam a substituição do cabide de plástico ou de metal por um produto realmente feito com recurso natural renovável e que tem esse valor agregado de ser um projeto social. Então, realmente foi uma grande sacada, um olhar muito especial do Lúcio, e de olhar para o cabide e ver o potencial dele e arriscar a gente projetar a produção e a comercialização desse produto no Nordeste brasileiro, que tornou-se, então, um hype no Brasil, e hoje eu tenho notícias que em vários países também se copiam o nosso produto. Então, eu fico orgulhoso de ser uma pessoa que consigo, através
dessas parcerias, dessas pontes que se fazem, né? Ninguém faz nada sozinho, nós sempre precisamos de pontes para que os grandes projetos se realizam, né? Então, eu fico feliz por ver que o produto criado e colocado no projeto social, ele, ao ser copiado, ele alcança o seu objetivo, que é fazer com que a sustentabilidade se torne um movimento fluido e independente dentro das margens do capitalismo. Então, parece pouco, mas é imenso, né? O potencial que ainda há para se explorar com o bambu e o alcance que o bambu já tem no Brasil. Porém, nós não temos indicadores, porque os indicadores das indústrias, os indicadores do comércio, os indicadores normais, eles têm uma carga de colonialismo muito grande. Então, os indicadores para medir as verdadeiras ações sociais e ecológicas, eles ainda precisam ser criados. Eles ainda precisam ser valorizados e aceitos e compreendidos pelo povo para que, através desses indicadores, nós possamos mensurar a verdadeira dimensão de projetos como esse, que foi um dos primeiros projetos de parceria aqui da Bambuzeria Cruzeiro do Sul com a Fundação Zeri no Brasil. A Fundação Zeri, naquele momento, estava trabalhando com um projeto extraordinário que de cultivo de espirulina, né, em Santa Vitória do Palmar, foi uma outra cidade que nós fomos a posterior, né? E o Gunther já tinha essa experiência também com bambu, né? Ele conhecia também o Simão Vélez, da Colômbia, e essa parceria com a Fundação Zeri possibilitou o andamento, né, e a evolução de um projeto que não parou. Começou ali em 2001, 2002 no Nordeste, mas até hoje nós vemos ele reverberar pelo país, e de uma maneira que nós nem temos controle e nem queremos ter, de uma maneira absolutamente fluida. Depois de Cajueiro, fizemos também bambuzerias em parceria com a Fundação Zero, como eu disse, em Santa Vitória do Palmar. Fizemos também em Alagoas, em União dos Palmares, em Coruripe, e fomos seguindo através também de palestras e de um programa muito bonito e eficiente, que o IBQP, do qual o Lúcio era presidente, estava movimentando no Paraná, que era o programa de alfabetização ecológica, onde havia um grupo de ambientalistas já com experiência no Brasil. Eu fui convidado para fazer parte desse grupo pelo Lúcio, e nós frequentamos todas as escolas municipais do Paraná, dando demonstrações práticas e reais sobre os processos de sustentabilidade que a comunidade poderia absorver. Então, entre vários processos, eu trabalhei com a apresentação do bambu e o potencial do bambu. Tudo isso foi abrindo frentes, abrindo possibilidades. Eu passei a viajar pelo Brasil, multiplicando as bambuzerias, aprimorando esse trabalho social que, como eu disse anteriormente, tinha uma parte que era feita por assistentes sociais, psicólogos, artistas de teatro e da poesia, que esse conjunto de atividades que nós chamávamos de oficinas satélites em torno da oficina nuclear, que era a oficina de técnica de bambuzeria,
todo esse processo começou a realmente a se solidificar no Brasil. Até que, em 2008, nós tivemos aquela crise dentro da aviação brasileira, que os voos saíam com muito atraso. Eu estava viajando muito pelo país, a gente estava com bambuzerias desde o Amapá até o Rio Grande do Sul, né, Mato Grosso, Minas Gerais. A situação das bambuzerias estavam numa fluidez muito grande, porém era uma coisa um pouco oculta, né, da mídia, né? Ainda não tinha chegado ainda às redes sociais, com seus Instagrams e Facebooks ainda. A gente dependia muito das matérias jornalísticas, da TV, para poder divulgar o trabalho, mas não tinha tempo para isso. Era um trabalho muito profundo, junto com as comunidades, né? E realmente um trabalho de pé na terra mesmo, de pegar na mão, de se envolver com as comunidades, com os problemas das comunidades, com todas as questões graves que o colonialismo e o capitalismo deixam com sequelas profundas, né, em todas as sociedades. Então, enfrentar isso não é fácil.